Sen diz a elas que foi claro, que só queria o pacote, e se isso parece um pacote. Seida diz que ele disse que não era para elas olharem, e só pegar o pacote e trazer. Bahar diz que ele disse que ele era o pacote. O idoso diz que está cansado, e as meninas colocam ele para sentar. Sen diz a elas que não entende como conseguiram tirar ele do asilo. Seida diz que foi complicado, mas conseguiram. Ela se recorda quando saiu do quarto e deixou Bersan e Bahar com o senhor no quarto. Seida ligou o alarme de incêndio do asilo e armou a maior confusão no local. Seida, Bahar e Bersan conseguiram tirar o idoso em meio à confusão. Sen manda Bersan e Seida voltarem para o asilo e pegarem seu pacote. O pai de Sen diz que não adianta elas voltarem lá, porque não está lá. Sen pergunta onde está. O senhor diz que está com ele, mas não vai entregar, porque sabe que ele mandaria ele de volta para o asilo. Sen diz ao pai que não está brincando, e se ele não estiver com esse pacote, irão acabar matando ele. O pai de Sen diz que esqueceu, que tem demência e talvez saindo para passear um pouco consiga se lembrar onde deixou. Sen pergunta a Bahar para onde elas foram depois que tiraram seu pai do asilo. Bahar diz que foram para a casa da Seida. Sen manda Bersan e Seida procurarem esse pacote, enquanto a Bahar fica ali esperando com ele. Periguete, Sirin diz a Arif que hoje lançaram um novo episódio da série que está assistindo, mas seu pai não quer deixar ela assistir, e então quer perguntar se ele deixa ela assistir na TV dele. Arif pergunta se ela quer assistir em sua sala. Sirin diz que sim, que é um episódio muito importante e não quer perder por nada. Arif permite que a cobra assista, e Sirin entra no apartamento dele. Ela cumprimenta Yusuf e troca de canal. Yusuf pergunta o que ela está fazendo ali e por que não foi para a casa da Bahar assistir lá. Sirin diz que a Bahar saiu, levou a chave e sua televisão está ocupada. Yusuf diz que é um absurdo e por que a Bahar não está em casa uma hora daquelas. Sirin diz que sua irmã, a Bersan e a Seida têm saído muito esses dias. Yusuf diz que as três juntas aposta que coisa boa não é. Bersan e Seida procuram por todo o carro o pacote de Sen, mas não encontram nada. Elas avisam Sen, que fica furioso. Sen, irritado, pergunta o que o pai quer e que precisa urgente daquele pacote em suas mãos. O pai de Sen diz que está cansado, que vai dormir e vai pensar no que quer. Sen diz que eles irão para casa, irá preparar uma comida para ele dorme e depois diz onde está o pacote. O pai de Sen diz que não vai para a casa dele, que a casa dele o sufoca e vai ficar com as meninas, que é muito mais divertido. Bersan, Seida e Bahar ficam tensas. Sen diz que então ele vai com elas. Sem alternativas, elas pegam o senhor e levam até o carro. Sen diz a Bahar que amanhã elas irão procurar o pacote, e se não encontrarem, ele ficará muito bravo, e não vai ser bom para a família dela. Bahar enfrenta Sen e diz: "Fica longe dos meus filhos, vamos achar o pacote." Bersan, Bahar e Seida chegam ao prédio com o senhor e esperam que ninguém as veja. Sirin observa pela janela Seida e Bahar segurando o senhor para colocá-lo dentro do prédio. Ela decide sair da casa de Arif, agradece ele e diz que deveriam assistir séries juntos, de vez em quando. Quando Sirin está saindo da casa de Arif, ela e Arif veem as meninas subindo com o idoso. Sirin pergunta quem é ele. Seida é rápida, diz que ele é seu tio-avô, que a esposa dele expulsou ele de casa e ele vai ficar com ela até fazerem as pazes. Arif estranha e diz que ela nunca tinha comentado que tinha um tio. Seida diz que não precisa falar de sua árvore genealógica e questiona por que Arif e Sirin estavam juntos uma hora dessas. Sirin diz que eles estavam vendo uma série. Arif ajuda Seida para levar o senhor até sua casa. Sirin diz: "Toda noite é uma novidade. Uma noite é um gato, em outra um idoso." No outro dia, Bahar se lembra de quando conseguiu pegar as identidades dela, de Bersan e de Seida na recepção do asilo. Bahar e Seida descobrem que o verdadeiro nome de Bersan é Tulya Mali. Bersan fica sem graça e Bahar diz a Seida que é um nome estranho. Seida diz a Bahar que agora a Bersan vai ficar cuidando do velhinho, e é bem feito para ela, já que foi ela que causou toda essa confusão. Bahar diz que espera que a Bersan encontre aquele pacote hoje, ou então o senhor confesse onde deixou. Seida diz que acha que não, que se ele quisesse já teria dito onde deixou. Ela diz que elas irão pagar a dívida da dona Fazilete de qualquer maneira. Kismet mostra para Henry os dois meninos que poderiam ser filho dele, o Saltimes e o Murrah. O Murrah tem uma ótima família,
Já o Saltimes está em uma situação muito difícil. Henry diz que quer seu filho de volta, apesar de qualquer coisa. Kismet diz que fica feliz que ele tenha se decidido. Henry pergunta se Kismet cuidaria de seu filho com ele. Kismet diz: veremos isso. Sen liga para Kismet e ela pergunta o que foi. Sen diz que eles precisam se encontrar agora. Kismet diz que tá bom. Sirin diz a Arif que estava esperando ele para irem juntos à cafeteria. Arif diz que é muito cedo, que ela não precisa ir agora. Sirin pergunta se ele não quer que ela vá. Arif diz que quer sim, mas um pouco mais tarde. Sirin diz que não liga de ir mais cedo e pergunta se ele sabe quem era o senhor de ontem, que estava junto com a Seida. Arif diz que a Seida disse que era o tio-avô dela. Sirin pergunta se ele acreditou nessa mentira, que aquele homem fala muito certinho e acha impossível ser parente da Seida. Ela diz que, supondo ser verdade, então por que sua irmã e a Bersan foram vender joias ontem? Arif pergunta como assim. Sirin diz que elas disseram que a Bersan tinha ganhado do ex-marido, mas não acreditou nisso. Arif diz que o ex-marido dela tinha dinheiro, e isso não é da conta deles. Hipócrita, Sirin diz que está muito preocupada com sua irmã, que ela é ingênua e a Bersan pode se aproveitar disso. Arif diz que esqueceu seu celular em casa e vai lá buscar, e pede que Sirin vá na frente. Arif vai até a casa de Seida e confronta se Bersan está aprontando alguma coisa. Bersan diz que não está entendendo ele. Arif diz: presta atenção, a Bahar é especial, e se acontecer alguma coisa com ela, eu vou fazer da sua vida um inferno, entendeu? Tá avisada, se liga, hein? Bersan diz: nossa, que valente. Eu posso saber por que gosta tanto da Bahar, hein? Se ela te deixou para voltar com o marido, ou eu tô falando com o homem errado? Arif diz: e você fez uma coisa muito pior. Me deixou e ficou com o meu melhor amigo. Disso você não fala? Bersan diz que quis dizer que as duas deixaram ele para ficar com outra pessoa, mas percebeu que a Bahar é importante para ele. E por que ela não é? Arif diz que as duas são diferentes, o que deixa Bersan arrasada. O idoso, lá de dentro, debocha de Bersan e diz: hahaha, parece que ele gosta da Bahar. Kismet se encontra com Sen e pergunta do que ele quer falar. Sen diz que nos últimos dias achou ela muito distraída e parece que as prioridades dela mudaram. Kismet pergunta quais. Sen diz que ela está vivendo normal demais, que ela tá ficando louca com os problemas do namorado dela, e só falou isso porque as coisas deles retêm mais atenção. Ele diz que o Henry é gente boa, simpático, bonito. Kismet manda o criminoso ficar longe do Henry. Sen diz que qualquer um que se aproxima dela fica perto dele também. Bahar e Seida chegam à casa de Fazilet. Raif deseja boas-vindas para Bahar e pergunta o motivo da visita. Bahar diz que a dona Fazilet que pediu para ela vir. Fazilet diz a Raif que vai escrever a história da Bahar. Raif se irrita ao saber que a mãe voltará a escrever. Fazilet e Bahar se retiram dali. Seida pede que Raif não cause problemas para elas. Permita que a Bahar ganhe esse dinheirinho, porque estão precisando. Fazilet diz a Bahar que se ela der permissão, irá usar um gravador para gravar a história dela. Bahar diz que não há problema nenhum e que pode usar. Fazilet pede que ela responda suas perguntas sem pensar, que seja tudo espontâneo. Ela diz que Bahar poderia começar sua história pela infância, pelo fato da mãe dela tê-la abandonado ou pela morte do pai dela. Bahar diz que acha que vai começar sua história pelo dia que conheceu o Sarp. Fazilet pergunta como eles se conheceram. Bahar conta que estava no porto, esperando uma balsa. Estava com um vestido azul e tudo era muito bonito. Ela se relembra dos detalhes de como conheceu Sarp. Emocionada, Bahar revela a Fazilet que o amor que sentiu por Sarp foi amor à primeira vista. Seida diz a Raif que naquela noite que eles se beijaram, eles tinham bebido muito e que para ela ele é como se fosse um irmão. E é bom deixarem isso para lá. Bahar estava passando ali para ir ao banheiro e acabou ouvindo isso. Raif dá risada e Seida fica super sem graça. O pai de Sen fica na janela e Enver o vê e o cumprimenta. Enver o chama para tomar uma xícara de chá com ele. O senhor se anima e diz que já vai descer. Bersan vai descendo com o idoso e ele pergunta se ela tem piolho. Bersan pergunta por quê. O idoso diz: porque o seu corte é horrível e quando eu era rapazinho, lembro que cortavam o cabelo das crianças assim que tinham piolho.
O senhor pede a Enver que traga uma cervejinha para ele. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!